sei que só tu és o Senhor, o perfeito. Paz, oração e união. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos que estão conosco mais uma vez, mais uma segunda-feira na presença de Deus. Estamos conosco, os irmãos todos que estão conosco em mais uma escola bíblica online. Para nós é sempre uma alegria ter os irmãos conosco, sabendo que os irmãos aí estão intercedendo, orando, buscando a presença de Deus e colaborando juntamente conosco nesta esta ação, mais este programa, podemos dizer assim, este plano de ação do Ministério Restauração, que tem como objetivo ministrar e fazer com que a palavra de Deus ela seja propagada, divulgada de uma maneira muito especial. Por quê? Porque nós estamos falando de uma revelação maravilhosa da palavra de Deus, que é a graça salvadora divina. Quem sabe você que está primeira vez está acessando esse link aí no canal do YouTube, quem sabe você nunca ouviu falar a respeito disso. Então não vá para outro canal, não vá para outro um canal de notícias, não, fique conosco e você saberá e Deus falará contigo a respeito deste assunto tão maravilhoso. E desde já peço aos irmãos que possam compartilhar esta transmissão no seu WhatsApp, no seu Telegram, no Signal. Coloque aí no seu grupo da família, no grupo dos seus amigos, dos mais chegados, como nós dizemos. Irmãos podem fazer isso é de grande valia, de grande importância, irmãos, não somente para nós, mas também, eu creio que para Deus. Deus se agrada quando nós compartilhamos esses conteúdos que envolvem a sua palavra. Glória a Deus. Nós vamos estar, então, meus irmãos, orando para darmos início a esta escola bíblica, pedindo este auxílio, esta graça de Deus sobre a nossa vida, para que o Espírito de Deus venha falar conosco, venha ter liberdade de me usar aqui nesta noite, como também aos irmãos, para que os irmãos recebam esta revelação de Deus e ao final, ou não vamos dizer ao final, mas a cada momento, a cada tópico que vai ser abordado aqui nesta lição de hoje, você sinta aí na sua casa, possa sentir a presença de Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esse dia na tua presença, por mais esta escola bíblica online, Senhor. Deus, nós estamos, Senhor, vivendo dias difíceis, dias, Senhor, terríveis, Senhor Deus. Mas nós vemos a tua graça, o teu amor, meu Pai, a se preocupar conosco, Senhor, a nos dar as ferramentas, as estratégias, Senhor Jesus Cristo, necessárias para nos mantermos fiéis, Senhor, diante deste mundo tenebroso, diante, Senhor, deste cristianismo corrompido. O Senhor está nos dando condições, Senhor, para isto. Ó Deus, agora, Senhor, rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha a usar, Senhor, a minha vida aqui nesta noite e que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um dos meus irmãos, Senhor, que aqui estão, e como também, Senhor, a cada um dos professores que posteriormente estarão assistindo, Senhor Deus, esta transmissão, Deus, para buscarem um auxílio, para transmitir também na sua congregação, Deus, quem sabe até mesmo no culto no lar. Ó Deus poderoso, nos usa segundo a tua misericórdia e a tua vontade, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje, então, nós vamos estudar a lição número 11. Os irmãos que estão com o exemplar da sua revista, está lá na página 99. E se você não está com a sua revista em mãos, você pode aí pegar o seu celular
em que nós vamos estar colocando os slides, e desta forma será como você estivesse com a revista em mãos, correto? Então é importante que os irmãos acompanhem, visualizem. Nós trouxemos ali bastante slides interativos e didáticos para que fique mais claro e os irmãos possam absorver esta revelação. Então vamos lá, vamos hoje então à lição número 11, que tem por título A Mente, peça-chave na batalha entre a graça salvadora divina e o pecado. Esse é o título da nossa lição de hoje. A mente, peça-chave na batalha entre a graça salvadora divina e o pecado. Muito bem. Vamos ali estar observando o próximo slide. Nós estamos sempre falando aos irmãos a respeito desta ação nossa do Departamento de Ensino, da Superintendência de Ensino, que é o programa Cada Lar Uma Escola, irmãos. Isso aqui é um programa muito, muito importante, muito especial, que você deve fazer junto à sua família, à sua casa, aos seus filhos, como está aí ilustrado nesta figura, o pai, a mãe, as crianças envolvidos neste estudo da palavra de Deus. Vejamos que, quem sabe, os irmãos se esforçam para comparecer 2 ou 3 dias da semana no culto. Vocês ficam ali 2 ou 3 dias, quem sabe 2 horas, um pouco mais na consagração, mas o diabo ele está a todo momento, a todo tempo, o diabo ele está trabalhando, ele está minando, ele está fazendo alguma coisa para nos tirar da presença de Deus. Então, quanto mais nós estivermos na presença de Deus, certamente, né, nós seremos aí, não seremos alvos fáceis para o diabo, mas nós estaremos sempre protegidos, sempre com a nossa mente alimentada com a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos agora, meus irmãos, ao próximo slide, que vai mostrar para nós o texto base, o versículo base da nossa lição, que está em Efésios, capítulo 2 e o versículo 3, ok? Efésios capítulo 2 e o versículo 3, que diz assim então a palavra do Senhor: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, vamos fazer uma rápida introdução e situar os irmãos no assunto em que nós estamos abordando nas lições, anteriores, e hoje nós vamos tratar então especificamente sobre a mente, a batalha da mente entre a graça salvadora divina e o pecado. Vejamos, irmãos, nós estamos estudando este versículo, o versículo chave, né? O versículo chave da nossa lição, a lição da nossa revista, que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então nós estamos estudando, nós estamos nesse caminho de estudos tratando sobre isso. Então nós falamos em lições anteriores sobre que a graça de Deus ela vai nos educar a renegar a impiedade e as paixões mundanas. E agora nós estamos aí trabalhando, nós estamos estudando a respeito da continuidade do versículo que diz: vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, mas
estamos iniciando, estamos debulhando aí este versículo e iniciando agora nesta primeira palavra, sensata. Sensata. Vou pedir para a irmã Adelice, que está nos ajudando hoje, colocar ali no próximo slide, que vai ter ali este versículo. Eu grifei para que os irmãos possam observar este versículo. Pode passar o próximo, minha irmã? De forma sensata. Presente século, olha aí, muito bem. No presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, eu vim trabalhando com os irmãos e falando que dentro desta palavra sensata, nós estamos como se aplicando um zoom. Imagine na sua mente, meu amado irmão, meu amado professor que está nos assistindo hoje nesta lição, como se nós estivéssemos realizando um zoom nesta palavra, correto? Como se nós estivéssemos aplicando um microscópio e visualizando, né, lá na profundidade, lá no mais interior desta palavra sensata, com o objetivo, irmãos, de verificar tudo aquilo que Deus quer, aleluia, tudo aquilo que o Espírito de Deus quer transmitir para nós por meio deste versículo e desta revelação a respeito da graça salvadora divina. Então, no primeiro zoom que nós realizamos, nós chegamos a uma definição, nesse primeiro zoom que foi dado, sobre o que era viver sensatamente. Então, a primeira coisa que nós realizamos, nós vimos que esta palavra sensatamente, no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, é a palavra sófronos. Esta palavra sófronos. Esta palavra, então, sófronos, ela tem de uma definição assim mais superficial, ela tem significado. É o aspecto da santificação no trato da pessoa consigo mesma. Então, veja, esse é o primeiro zoom, esse é o primeiro momento em que a gente consegue visualizar dentro de uma visão assim superficial, depois sensato. A gente dá esse primeiro zoom, nós vamos encontrar isso. Sensatamente é igual a sófronos, que significa o aspecto da santificação no trato da pessoa consigo mesma, ok? E aí nós vamos dar mais um zoom. Nós vamos chegar nesta profundidade do texto, da palavra em si, para que possamos entender a estação da graça salvadora divina na nossa vida. E alguém pode pensar assim, mas irmão Paulo, qual o objetivo de nós estudarmos o grego, nos aprofundarmos em relação a isso aí? Irmãos, tem coisas que nós precisamos orar e colocar diante de Deus aquilo. Vamos dar um exemplo? A pessoa, por exemplo, que é dizimista, fiel na casa de Deus, ela ora, ela contribui, ela é uma pessoa com coração voluntário. Não que ela vai agora, como assim, tipo, converse colocar, né, Deus na parede, não. Mas ela vai orar em cima da palavra e vai dizer, Deus, o Senhor sabe, Deus, que eu sou dizimista fiel, Senhor. O Senhor sabe que eu estou na Tua presença, Senhor. O Senhor sabe que eu estou cumprindo com a Tua palavra, Senhor. Deus, me abençoa a minha casa, abençoa a minha família, Senhor. Repreende esse devorador que quer me atacar nas finanças, que quer me atacar colocando saúde, estou gastando muito dinheiro com remédio. Né? Então, isso a gente não está colocando Deus na parede, a gente está de certa forma, reivindicando alguma coisa que está na palavra. Correto? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos reivindicando alguma coisa que está na palavra. Está na palavra. E nós oramos em cima da palavra, pedindo que Deus haja em cima daquilo que Ele mesmo estabeleceu. Então, uma vez que a gente consiga ter essas definições, entender o que significa essa palavra, o viver sensatamente, nós podemos agora, então, uma vez que nós tenhamos este conhecimento, é uma forma de nós buscarmos a Deus em relação a isso e dizer para Deus, Deus, Senhor, eu preciso, Senhor, que a graça salvadora divina, ela venha agir na minha vida, neste aspecto, Senhor, nesse tratamento da santificação comigo mesmo, aleluia, desta ação da graça salvadora divina agindo em mim, Senhor, eu preciso disso, aleluia, eu estou tendo
derrotas espirituais, eu estou sofrendo embates espirituais, caindo em ciladas do inimigo por conta de não saber disso, ou de não me atentar para isso. Mais uma vez que nós então entendemos, recebemos este conhecimento da palavra de Deus e oramos em cima daquilo ali, irmãos, nós vamos ver que vai existir esta ação na nossa vida. E também, de certa forma, aleluia, glória a Deus, a própria pessoa, ela vai estar ciente disso, vai saber, não, eu tenho, está à minha disposição. Naquele momento de fraqueza, naquele momento de debilidade, naquele momento de desistência, né? Como Elias, que estava lá debaixo do zimbro, dizendo, Senhor, tira a minha vida, né? Eu não sou maior do que os meus pais. Naquele momento dessa depressão espiritual, aí você vai, o Espírito de Deus vai te lembrar, está à tua disposição a graça salvadora divina, que vai agir na tua vida, que vai te dar este ânimo, que vai te dar esta força, que vai te dar esta graça para você se levantar, aleluia, para você avançar, e dentro desta lição de hoje você vai ter esta vitória dentro desta batalha da mente. Aleluia, glória a Deus. Então, olha só o que nós vimos então a respeito desta palavra até agora. O próximo slide vai apresentar isso para vocês, nós vamos ver de forma muito clara isto. Olha ali, muito bem. Olha aí, pega o seu celular, o seu monitor, né, não sei onde os irmãos estão, quem sabe no seu notebook, mas é interessante que os irmãos olhem aí. Sensatamente. Aí nós damos um zoom. O que significa então? No grego, sofron. Do sofron, que significa aquilo que eu falei, o aspecto da salvação em relação, né, o aspecto da salvação em relação à minha vida, né, o aspecto da santificação em relação à minha vida, sofram. Aí desta palavra sofram, ela se deriva outras duas palavras, sozo e a palavra frem. Sozo significa restaurar, significa salvar, curar, e a palavra frem, ela tem um aspecto, ela é uma das palavras do grego tem um significado de mente no português, mas esse frem, ele vai dar ideia de uma mente restaurada. O frem vai falar a respeito de uma mente que consegue fazer um juízo sobre si mesmo, que consegue fazer uma autoanálise e uma autoavaliação. Então, desta palavra, olha, de sensatamente, sofre, sozo, frem. Então, olha só, demos um zoom, temos um outro zoom, agora depois a gente pega só aquela palavrinha, o frame, e mergulha nela ali, aplica esta lente óptica do zoom e consegue visualizar essas duas palavras, froneu e fronema. Correto? Então, nós estamos avançando dentro desta palavra e nós vimos, então, chegamos a partir dessa avaliação de fronema e fronema, que nós vimos na lição passada, nós conseguimos chegar a uma conclusão, uma definição sobre o que é, então, este viver sensatamente. Nós conseguimos chegar, então, a esta conclusão na última aula, que é viver com uma mente saudável, que foi restaurada e que tem uma capacidade de autoanálise e de exercer juízo sobre si mesmo. Então, nós vamos se aprofundando, e isso, irmãos, olha que coisa tremenda, isso eu quero apresentar para os irmãos que estamos assistindo, que, olha só, a gente não pode, irmãos, isso chega a ser, né, isso a gente vai estar tirando o valor da palavra de Deus. A gente não pode, por exemplo, pegar a palavra sensato e olhar no dicionário lá no seu Aurélio, né, no seu o Ruais, você não pode pegar essa palavra sensato e olhar lá no seu dicionário, que lá vai ter uma definição, um significado muito aquém da revelação que Deus quer nos transmitir. Por isso da necessidade desse aprofundamento. Amém? Então nós vamos chegar e observar estas coisas e visualizar isso aí. Agora, no próximo slide, nós vamos fazer este caminho, apresentar para vocês, e vocês vão visualizar de forma muito clara isso. Olha ali. Então, olha só, nós pegamos a palavra sozo, que é salvar, restaurar, curar. A palavra frem, então sozo mais frem, ela vai gerar essa palavra sofram, correto? Então, sozo, salvar, restaurar, curar. Frem, uma mente capaz de exercer autoanálise.
E aí, a partir daqui, então, nós chegamos à conclusão. O que é sofra? O que é este viver sensatamente que está escrito não no Aurélio, não em outros dicionários, mas segundo aquilo que Deus quis transmitir para nós, segundo a palavra grega sófrono. Então, viver sensatamente, segundo a graça de Deus que vai transmitir para a minha vida, para a sua vida, é que nós vamos viver com uma mente saudável, uma mente que foi restaurada e que tem uma capacidade de autoanálise e de exercer juízo sobre si mesmo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Vejamos esta graça de Deus que está à minha disposição, que está à tua disposição e vai trabalhar e vai nos ajudar. Ela vai nos educar. Olha que coisa interessante esta palavra aqui. Já falamos alguma coisa nas lições anteriores, mas vamos trazer aqui que é de extrema importância. Veja, a graça de Deus vai nos educar a viver sensatamente. Veja que um pai, uma mãe, ele não vai educar, né, quando ele vai educar, ele não ensina uma vez só para a criança, esperando que a criança nunca mais erre em relação àquele ensinamento. Não. A criança errou uma vez, errou 2 vezes, errou 3 vezes, e a mãe e o pai vai estar sempre corrigindo, vai estar sempre educando, vai sempre mostrando o caminho certo, vai sempre mostrando o que está errado, e assim, irmãos, trabalha esta ação, né, do Espírito de Deus por meio desta graça salvadora divina. Aleluia! O objetivo de Deus é que nós tenhamos esta mente restaurada, esta mente saudável, esta autoanálise, mas como uma criança, a gente pode errar de alguma forma, a gente vai falhar de alguma forma, mesmo que a gente se esforce, quem sabe, né, uma vacilada, uma tropeçada em alguma área, em alguma coisa, mas ali vai ter, né, esta graça, essa ação do Espírito de Deus que vai estar ali, nos corrigindo, dizendo: Paulo, tu está errado aqui. Paulo, você errou aqui, não é assim, eu já te falei, eu já estou te educando nisso, você já tem o conhecimento, por que você está errando de novo isso aí? Né? Quem sabe algum de nós precisa até mesmo de uma varadinha espiritual, aleluia, precisa de algumas varadas espiritualmente, aí falando, né? Precisa de algumas varadinhas do Espírito de Deus. Olha, te apruma, sai dessa vida, larga essa inclinação aí para a carne do pecado que vai te levar para o inferno, que pode te estar te roubando a tua salvação. É necessário. Mas, veja, assim como um pai, uma mãe, ele não desiste, mesmo que a criança ali, tem umas crianças que não são fáceis, não é verdade? Mesmo assim, a mãe não vai dizer assim: não, eu já te falei, não vou te falar mais. Não. A criança vai errar, a criança pode falhar, mas o pai e a mãe vão estar sempre dispostos a educar e a mostrar o caminho certo. Assim também vai ser, né, a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Vai mostrar o caminho certo, a forma correta para que nós venhamos agradar a Deus e tenhamos na nossa vida esta mente restaurada, com esta capacidade de autoanálise. Aleluia! E os irmãos vão ver que irá ter uma ação maravilhosa na sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, olha só, meus irmãos, agora no próximo slide vai mostrar qual o objetivo da nossa lição de hoje. O objetivo da nossa lição de hoje, então, nós vamos a partir da palavra phren, que é uma palavra que significa, ela é mente, uma das palavras utilizada para mente no grego, quando se refere a uma capacidade mental de pensar sobre si mesmo e de exercer juízo e de conter-se, né? Então nós vimos essa palavra phren aqui. Aí agora no próximo slide, irmãos, olha só, vai ter o nosso objetivo central, olha ali, ó. Então veremos nesta lição mente, que vem do grego, essa mente não é a mente do português, mas do grego, na palavra phren, que é uma mente restaurada. Esse é o objetivo, então, da nossa lição de hoje. E já vamos, irmã Denise, então, para o tópico 1. Mente, centro da vontade da alma humana. Os irmãos que estão com a sua revista, podem ler aí na lição número 11, ou ainda, os irmãos acompanhem no seu celular, na tela do seu telefone, na tela do seu monitor,
e possa ler juntamente conosco, acompanhando o estudo maravilhoso da palavra de Deus desta lição. Vamos ler então esta primeira parte. Certa vez uma pessoa que, mesmo sendo medíocre, havia subido vertiginosamente na hierarquia de uma organização, me contou o segredo de seu aparente sucesso. O fulano é o presidente, mas quem tem o coração dele é a sua esposa. Sabendo disso, conquistei o coração da vovó e por meio dela tenho tudo o que quero dele. Amém? Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, aqui a lição vai estar nos mostrando a partir do primeiro tópico, então, mente, o centro de vontade da alma humana. Há diversas formas de explicar, diversas formas de mostrar como funciona essa questão desse centro de vontade da alma humana. Mas na lição está abordando um exemplo de uma organização ou de uma empresa, que nesta empresa ela vai ter ali um presidente desta empresa. E esse presidente desta empresa, este presidente aqui dentro desse exemplo que o autor está nos mostrando, ele, embora ele tendo o seu cargo, a sua autoridade naquela empresa, não era ele que mandava. Quem era que mandava, a lição está nos mostrando, era a sua esposa. Então, por detrás dele estava a sua esposa. A sua esposa que era o que mandava nele, que coordenava ele. Embora ele tivesse aquela autonomia, ele estava por detrás. Quem estava por detrás, comandando as suas decisões, as suas tomadas de decisões, era a sua esposa. E aí, então, esta pessoa que cresceu nessa organização, ela descobriu isso. E ela dizia assim, olha, eu preciso alcançar lá o presidente, mas eu quero saber quem é que comanda isso. Né? Quem é que comanda? Bom, quem comanda, ele não tem vontade própria. Ele não toma decisões por si mesmo. Ele toma decisões a partir da esposa. E aí, então, a pessoa, ao invés de ir direto no presidente, ele ia na esposa. Que a esposa, então, ele chegando na esposa, conseguia alcançar o presidente. Correto? Então, esse é o exemplo que nós estamos apresentando na lição aqui, meus irmãos, que é exatamente como funciona a questão do centro da vontade da alma humana. A mente é um centro da vontade da alma humana. Então, nós vamos imaginar que cada um de nós é uma organização. E esta presidência vai ser a alma. Mas o presidente, quem vai ser? Vai ser a nossa mente. Uma vez que é o seu centro de vontade. Mas aí tem uma pergunta, mas quem manda na nossa mente então? Então quem é que vai mandar na nossa mente? Aí que está, olha só, está no slide algo bem interessante para os irmãos verem. Então, no centro, né, está ali quem? A nossa alma. Aí nós temos o nosso corpo físico. O que é o corpo físico? O corpo físico é este corpo material que nós nos relacionamos com o mundo físico. E o espírito é o corpo espiritual que nós nos comunicamos com o mundo espiritual. E ali então temos a nossa alma, correto? A alma, este ser, né? Davi, por exemplo, ele vai dizer assim, ó, por que está abatida a minha alma? Ele está falando dele mesmo. Ele está falando desta alma dele que está abatida. Agora, quem é que manda nessa alma? Lá naquele presidente da lição, do exemplo anterior, era a esposa. Né? A esposa dele que mandava nele. E aqui então, meus irmãos, nós vamos ver que em relação à nossa mente, né, nós temos o nosso corpo físico, o corpo espiritual, nós temos a nossa alma. Então nós precisamos agora entender isso. Quem é que está comandando a nossa alma? Correto? Quem é que está comandando a nossa alma? É a nossa mente? Ou não é a nossa mente? Quem é que manda? Ou a nossa mente está dominada, fazendo tudo, ou algo que alguém ordena? Então veja, aquele presidente
naquele presidente anterior, nós falamos, não era ele que mandava, quem mandava era a esposa. Então nós vamos ver, meus irmãos, que embora nós tendo a nossa alma e nós temos a nossa mente, muitas vezes, vai parecer até, quem sabe meus irmãos vão achar que é loucura que eu vou falar agora. Veja, a alma sou eu, correto? Aí dentro da alma tem a mente que vai mandar na alma. Só que, aí que tá, será que realmente esta mente, ela tem a total autonomia, um total livre-arbítrio de mandar na alma e fazer com que ela faça exatamente aquilo que a mente está pedindo para ela fazer? Será que esta mente também não está sendo influenciada de alguma outra forma e comandando esta alma em relação a alguma outra coisa? Então é isso que nós vamos estar vendo, é sobre estas influências que a mente recebe para comandar a alma, correto? Vamos agora então ao subtópico aqui, dentro dessa questão. No tópico anterior, irmã Denise, no slide anterior. Uma disputa pelo poder de fora para dentro. Olha só, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, trata com muita precisão sobre essa disputa pelo comando do ser humano. Ele alinha 4 forças que lutam para capturar o comando da alma. Agora sim, vamos para o próximo slide. Ali vai estar então Efésios capítulo 2, versículos 1 e 3. Olha só. Aí vai ter este versículo, meus irmãos, que vai apresentar então esta disputa pelo poder da mente que vai comandar a alma. Aí diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Então veja, ele está grifando aqui, irmãos, ele está destacando, no próximo slide, pode colocar, irmã Denise, no próximo slide, ele vai destacar aqui essas 4 forças, olha só, 4 forças, 2 agindo de forma interna e 2 agindo de forma externa. Então, de forma interna, quem que age? A vontade da carne e a vontade dos pensamentos. De forma externa, o que vai agir? O mundo e o diabo. Então, internamente, o que vai agir? A vontade da carne e a vontade dos pensamentos. E externamente, o mundo e o diabo. Tranquilo? Ficou claro isso aí? Amém? Glória a Deus. Então, olha só, agora nós vamos aplicar o que nós falamos anteriormente. Isso que é importante. Nós falamos que aquele presidente, ele era comandado por quem? Pela esposa. Embora o cargo dele, a função dele era a presidência, e ele agora era o presidente, representando a figura da alma, mas quem comandava ali a mente dele era a esposa. Então veja, aqui eu quero lançar um questionamento, né? Eu tinha um professor de faculdade que ele usava uma expressão que eu gosto. Ele dizia assim, eu quero provocar vocês agora para isso. Então eu quero provocar vocês agora para essa questão. Vejam, será que a nossa mente, a minha mente, ela não está de alguma forma sendo influenciada por esses 2 aspectos, internamente pela vontade dos pensamentos e pela vontade da carne, e externamente pelo mundo e pelo diabo? Então, vejamos, olha que coisa interessante isso aqui. Às vezes a pessoa ela quer tomar alguma decisão, ela quer fazer alguma coisa, e ela acha que não, isso aqui realmente é o que eu quero fazer, né? Eu desejo fazer, mas se eu alcançasse isto, eu vou ficar satisfeita, né? Eu vou ficar alegre com esse resultado que eu vou obter. Mas vejam, será que qual é a origem deste teu desejo? Qual é a origem deste teu pensamento? Por que você quer tomar essa decisão? Não é? O que você vai estar ali, né, pensando? Será que essa sua atitude
As suas atitudes não estão sendo pautadas por esta influência interna, que é a vontade da carne e a vontade dos pensamentos? Será que as tuas atitudes, aquilo que você está programando em fazer, não está sendo pautado ou influenciado por esta influência externa, que é o mundo e o diabo? Mas, veja, irmãos, aí que está esta força, esta ação da graça salvadora divina. Aleluia! Existe, irmãos, nós temos esta tendência, essa inclinação para a carne, esta inclinação para a vontade dos pensamentos, também somos suscetíveis à ação do diabo e também em relação ao mundo. Mas a graça salvadora de Deus, ela vai agir, aleluia, de forma maravilhosa e vai nos dar esta graça para vencermos e não sermos, a nossa mente não ser dominada por estas coisas. Aleluia! Nossa mente não vai ser dominada por estas coisas. Por quê? Porque a graça de Deus, ela vai estar ali. E o viver sensatamente, qual é o significado de viver sensatamente? Esta capacidade de fazer uma autoanálise. Se lembra da Santa Ceia? O examinar-se a si mesmo. Esta palavra, o viver sensatamente, o sofron, ele nos dá esta mente renovada, restaurada, aleluia, para que consigamos identificar estas coisas. Porque há pessoas que às vezes estão vivendo desta forma, influenciados, vivendo tanto pela influência interna ou externa, e ela não se dá por conta. E ela acha que está vivendo uma vida normal, quem sabe até na mente dela ela acha que está agradando a Deus. Olha só, meus irmãos, que coisa terrível, que terrível engano a pessoa pode estar vivendo se ela não se atentar ou não chegar um momento em que ela dê um basta para isso. Mas veja, a graça salvadora divina nos leva, nos educa a viver sensatamente. Ou seja, com esta mente restaurada, com esta análise, com este juízo sobre si mesmo em relação a alguma atitude que ela vai estar vivendo. Amém? Glória a Deus. Vamos então avançando aqui na nossa lição sobre as forças internas na disputa pelo comando. E aí nesse tópico aqui, meus irmãos, nós vamos falar sobre a disputa pelo comando de uma pessoa que vem sendo analisada. A disputa pelo comando de uma pessoa vem sendo analisada pelos filósofos ao longo da história da humanidade. Ou seja, irmãos, isso não é algo novo. Não é algo que nós estamos querendo inventar, como diz, inventar a roda. Não, não é. É alguma coisa que já trouxe alguma curiosidade, alguma preocupação desde os tempos antigos. Desde a antiguidade já havia esta preocupação e os filósofos daquela época já chegavam a alguma definição a respeito deste comando, de quem que comandava uma pessoa. Agora nós vamos ver aqui no 2.1, está aí no slide, nós vamos ler agora. Olha só. As forças internas identificadas pelos sábios do mundo antigo. Segundo alguns estudiosos, os sábios do mundo antigo identificavam 3 forças, que foram retratadas em algumas esfinges. Grandes monumentos com cabeça de homem e um corpo com asas de águia, tóracas de leão e abdômen de boi, ou ainda umas com o corpo de leão e outras com o corpo de touro. Nós vamos ver agora no próximo slide, irmã Denise, a irmã vai colocar para nós, que tem ali a imagem destas esfinges. Quem sabe os irmãos em algum momento já observaram em alguns livros de arqueologia, falando, por exemplo, a respeito do Império Assírio, o Império Egípcio e também o Império Babilônico. Esses impérios costumavam colocar lá na porta, lá na entrada da sua cidade, lá junto aos seus muros, nas suas cidades fortificadas, colocavam aí estas figuras, né? A figura ali com o corpo de leão e também uma esfinge com o corpo de touro. Então, qual era o objetivo disso, irmãos? Elas buscavam retratar as forças internas que comandavam o ser humano na visão dos sábios daquela época. Olha só. Aí vamos avançar no próximo slide e os irmãos vão ver o domínio, o que representa então esta esfinge. Aí nós vamos ver aqui, ó, isso aqui é muito importante os irmãos se atentarem para isso, porque como eu falei,
Esses filósofos, eles buscavam um entendimento, né? Eles buscavam saber alguma coisa relacionado a este comando da mente. Por que isso, irmãos? Porque certamente a natureza humana sempre foi a mesma. Inclusive Jesus disse, olha, eu conheço a natureza humana. Ele sabia que como era a natureza humana. E essa natureza humana é a mesma que é hoje, a mesma que era 2, 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, não é verdade? Então o que acontece? Eu penso que havia também neles esse pensamento, essa curiosidade, essa preocupação de entender isso. Por quê? Porque muitas vezes o ser humano, e todos os seres humanos, sem distinção, com certeza alguém já chegou no momento, por exemplo, de fazer aquilo que não gostaria de fazer. Mesmo sabendo que aquilo é errado, cometia aquele erro, mesmo sabendo que aquilo não era para fazer, acaba fazendo, né? Algumas pessoas acabam tendo um contraste muito grande em relação a pensamentos, a definições, há também objetivos de vida. Por que isso, né? Qual era a explicação para isso? E aí, diante daquilo que eles tinham, diante da tecnologia ou da medicina avançada daqueles dias, eles chegaram então, ou vamos dizer da medicina, mas de uma análise, eles chegaram então nesta conclusão que nós vamos apresentar aqui, e nós vamos voltar ali para falar para os irmãos. Pode colocar novamente, irmã Denise, nós vamos mostrar para os irmãos aqui o domínio do ventre representado pelo touro. Estamos ali, vamos estar visualizando. Isso mesmo, obrigado. O abdômen do touro representa o domínio do ventre. Olha só o que significa, irmãos. Domínio do ventre, da lascívia, pois o touro vive para comer e para procriar. Esse seria o primeiro tipo de pessoas, representando a maioria, que vive dominada pelos prazeres e que vive e se move tendo esse como principal objetivo. Agora o segundo, vamos continuar lendo. O domínio da soberba representado pelo leão. Já o poderoso tórax do leão representaria a força da soberba, o desejo da conquista de poder, que é o motor que dominaria o segundo tipo de pessoas. Glória a Deus. Então vejamos, estes filósofos, eles chegaram nesses resultados, nestas análises, com o objetivo de procurar entender este mecanismo da mente humana, de ver o que comandava essa mente, né? O que era a origem, qual era a raiz que levava as pessoas a viver daquela forma. E aí então eles obtiveram esta definição. Vamos pegar aqui esses primeiros dois exemplos, representado pelo touro, que ele vai então ter essa representatividade do domínio do ventre, da lascívia, né? Porque o touro, ele vive para comer, para procriar. Então havia lá na humanidade, assim como há hoje também, é um grupo de pessoas que vivem desta forma. O quê? Que a mente dele, ela sofre esta influência, esta ação do domínio do ventre na lascívia, né? Toda esta relação, esta ação que envolve este domínio do ventre. Então eles conseguiram fazer abranger e fazer essas definições, certamente a partir de análise daquilo que eles, né, observavam, os filósofos daqueles dias. Eles chegaram a diversas conclusões que, inclusive, depois elas se concluíram ou se coadunaram depois que a medicina veio confirmar muitas coisas que eles concluíram lá naqueles dias. Então, o primeiro tipo de pessoa, eles entenderam que esse aqui que era o domínio do ventre, representado pelo touro. Ok? O segundo era representado pelo leão, que trazia essa questão da soberba, né, desse desejo de conquista, de poder. Aí nós vamos ver, por exemplo, diversas guerras que aconteceram, né, dos tempos passados, na Idade Média, por exemplo. Eu acho que em todo esse tempo antigo, diversas guerras, o que era? Ali estava, né, esse domínio da soberba do leão,
né, desse desejo de conquista, né, o próprio, por exemplo, o Alexandre o Grande, ele quis, né, o objetivo dele era conquistar todo mundo de então. Ele foi conquistando cidades, né, e também, por exemplo, o Império Babilônico, o Egípcio, o Império Assírio, né. Então, qual era o objetivo, né, o que estava lá, qual era a origem disso, qual era o motor, como diz aqui a nossa lição, que fazia, que gerava isso? Era essa força da soberba, esse desejo de conquista que havia, né, e que há ainda nas nossas vidas. Agora vamos ver o terceiro domínio da razão humana, que é representado pela águia. Olha só. Por fim, o terceiro tipo de pessoa seria representado pela águia, que se sobressai pelas poderosas asas que a levam às alturas, muito acima do touro e do leão. Esse seria o grupo de pessoas minoritário, cujo domínio sobre si mesmas e sobre os demais seria exercido pela razão, pela mente, com seus argumentos, com seus raciocínios e também com o conhecimento. E ali está a figura, olha só, ali do Império Assírio, exatamente ali com o corpo de touro, as asas de águia, né, representando esta questão da racionalidade, de um conhecimento da razão, mas também apresentando este domínio do ventre que havia também lá naqueles dias. Correto, irmãos? Então, olha só, o que nós estamos vendo aqui até agora? Nós estamos vendo que esta questão da mente sempre foi uma questão estudada. Por quê? Porque sempre se soube que a mente né, podemos dizer, o gerenciador disso que vocês estão vendo aqui, deste corpo físico. Este corpo físico, ele não vai fazer nada do que este presidente, conforme nós estamos vendo na nossa lição, que ele vai mandar, né? Então, veja, eu não vou fazer nada, não vou ter nenhuma atitude, esse corpo, ele não tem autonomia em fazer alguma coisa por si só. Ele só vai fazer alguma coisa que a minha alma mandar, correto? Agora, esta alma, esse ser, ele é comandado, ele tem lá o seu gerente, o seu presidente. Quem que vai ser ele? Ele é a mente. E agora, esta mente, realmente, ela é o Paulo? Ou ela está dominada de alguma outra forma, de alguma outra maneira? Correto? Será que está ali o domínio do ventre, representado pelo touro, o domínio da soberba, representado pelo leão, o domínio da razão humana, representado pela águia? Veja, são definições, embora que ainda dos nossos antepassados, essas pessoas do tempo antigo, desses filósofos, mas eles trazem trazem a realidade, alguma coisa que é verdadeira, não é verdade? Se nós nos determos em relação a isso, nós vamos observar esta relação, estas forças que agiam lá segundo esse resultado que esses filósofos obtiveram. Agora nós vamos falar, meus irmãos, sobre as forças identificadas pelas Escrituras, ou seja, o que Deus diz a respeito disso? O que Deus vai falar a respeito destas forças que vão agir em relação à nossa vida, que vão agir na nossa mente, fazendo que o nosso corpo tome alguma atitude em relação a alguma influência que ele recebe. Então nós vamos ver que o Novo Testamento, ele vai dizer que existe então esta disputa interna. Há dois tipos de força. A primeira, a força do pensamento e a força da carne. E a vontade da carne e a vontade dos pensamentos serão inimigos internos que lutam pelo controle da vontade humana expressa na mente. Olha só, meus irmãos, que coisa interessante isso aqui. Então veja, olha só. Nós temos a mente, correto? A mente. Quem é a mente, bom Paulo? A mente é que vai dizer para a alma, olha, faz isso. E esta alma, por sua vez, vai dar este comando, né? A alma vai dar esse comando para o corpo, para a ação, né? Enfim, ela vai ser essa pessoa que vai dar o start, né? Que vai dar o play, para que se inicie algum processo, alguma tomada de decisão, correto? Mas esta mente agora, irmãos, ela não está sozinha, entende?
Ela não age de forma sozinha. Não, ela não age. Ela age sobre a influência, olha aqui, desses inimigos internos, que é a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Olha só, meus irmãos, que coisa interessante isso aqui. O próprio, no nosso versículo base da nossa lição, ali em Efésios capítulo 2, versículo 3, ele vai apresentar isso para nós sobre, olha só, a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Olha, quando ele está falando de vontade, ele está falando sobre essa autonomia que ele tem de apresentar a sua vontade em relação à mente. Correto? É como se, por exemplo, alguém te fizesse uma proposta. Então, sobre cada decisão que você vai tomar, e absolutamente todas as decisões, vai ter essa proposta. Uma proposta A e uma proposta B, que a mente ela vai analisar aquela proposta e vai tomar uma decisão a partir daquelas propostas. Então, para tudo e qualquer coisa que venha a necessitar disto, irmãos, vai ter ali o quê? A vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Esses inimigos internos. Agora é interessante, irmãos, nós falarmos sobre isso, e quero frisar aqui alguma coisa que a lição está nos apresentando. Olha só, isso pode ser experimentado na vida prática, quando os pensamentos voam, e quando pensamos coisas que não indagamos, de onde veio esse pensamento. Então vejam, às vezes a pessoa fica com esses pensamentos sobre a vontade dos pensamentos, e que aquele pensamento vai, sabe, vai vagando. Vai vagando aquele pensamento. Vai vagando este pensamento, irmãos, vai vagando este pensamento, a pessoa vai pensando, quando vê aquele pensamento está longe. Eu lembro uma vez, irmãos, que tinha um professor meu da faculdade, que ele batia muito, ele incentivava muito a questão de fazer um concurso público. E muita questão de salário, de carreira. Ele dizia assim, olha pessoal, vocês têm que fazer concurso na CAGE, que é a Controladoria Geral do Estado. Concurso lá você vai, o inicial é de 17 mil reais. Depois você, em 3, 4 anos, você com certeza, vocês são alunos da Universidade Federal, você vai conseguir aí chegar no teto de ganhar 30 mil reais. E falar, todas as aulas ele falava alguma coisa sobre isso. Aí eu recebi aquela influência daquele pensamento da mente, e aí entrou, irmãos, essa vontade dos pensamentos aqui, comecei a pensar sobre isso. Pensar, os pensamentos foram. Olha, os pensamentos foram tão longe, irmãos, que eu me esqueci de Deus, me esqueci da vontade de Deus. Eu fui pela vontade dos pensamentos e me esqueci da vontade de Deus. Eu comecei a pensar assim, se eu ganhasse 10 mil por mês, eu ia comprar uma casa com condomínio fechado, ia comprar um carro para mim, tinha até o carro que eu ia comprar para minha esposa, eu já ia ver o carro para ela. Vou comprar um carro para mim, aí já vou ter filhos. Já estava com todo um projeto e a mente assim, a mil, como dizem, a mil pelo Brasil, como dizem. Estava pensando aquele pensamento, sabe? Como diz assim, estava nas nuvens aquele pensamento. Esqueci de vontade de Deus, de palavra, de projeto de Deus. Estava me esquecendo de tudo. Veja, aquele pensamento autônomo. A minha mente, veja, a minha alma não conseguiu derrubar aquele pensamento. Olha que coisa interessante isso aqui. A minha alma, junto da minha mente, a minha mente agora que vai exercer que deveria exercer esse domínio, para essa mente restaurada, de frear quando esses pensamentos voam, quando a gente perde o controle de um pensamento, mas eu fui sendo levado, sendo conduzido por aquilo. Aquilo estava gerando uma influência na minha vida em relação àquilo, porque eu mesmo, olha que coisa interessante isso aqui, eu perdi o controle sobre aquele pensamento e já estava longe. Até que um momento houve ali uma ação da palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, que essa ação da palavra de Deus que hoje nós estudamos aqui, eu vejo que é a ação desta graça divina na minha vida, que enquanto os pensamentos estavam voando, os pensamentos estavam nas nuvens,
né? Parece que Deus, por meio da sua graça, pegou o irmão Paulo pelo pé e pá, colocou no chão novamente. Disse, olha, mais do que a vontade dos teus pensamentos, que a vontade da tua carne, porque aí já entra a vontade da carne, correto? A vontade da carne no sentido também de soberba, né? De, eu vou ter uma posição, né? Eu vou ser um fiscal, um auditor estadual, né? Vou ter um carro de 100 mil, de 200 mil, aí já entra. Ou começou no pensamento, já tem a vontade da carne ali junto, não é verdade? Já estava ali. Mas aí, graças a Deus, aleluia, que veio esta graça divina e me pegou pelo pé desses pensamentos que estavam voando e me colocou no chão da realidade da vontade de Deus. E eu cheguei a uma conclusão, digo, Deus, o melhor lugar para se estar, o melhor lugar para se trabalhar, o melhor lugar para se morar é aonde Deus preparou para nós morar, para trabalhar e para viver. Aleluia, glória a Deus. Aí eu consegui entender essas coisas. Glória a Deus. Às vezes nós somos, eu gosto de usar essa expressão, nós somos assaltados, vem aqueles pensamentos, sabe, essas coisas. Mas eu podia fazer isso, fazer aquilo, e às vezes a gente vai deitar e aquele turbilhão, aquela máquina, né? Fica, né? Turbilhão de pensamento, de um monte de coisa. A gente fica ali e a nossa mente entrada naquilo. Até que a mente, depois de todo esse pensamento, a mente pode absorver aquilo, irmãos. Absorver aquilo e dizer para a alma, alma, vai, vamos lá, é isso que nós vamos fazer. E a alma diz, vamos embora. E o corpo é servo. O corpo vai dizer, tamo junto. E vai lá e vai fazer aquela besteira lá. Correto? Mas, irmãos, Deus está nos dizendo que essa ação de viver sensatamente é nós vivermos desta maneira, o quê? Com esta mente restaurada e com esta capacidade de autoanálise, de verificação. Quando surgem esses pensamentos, essa vontade da carne, dos pensamentos na nossa vida, irmãos, o que vai ocorrer? Já de imediato vai ter essa ação de Deus, do Espírito de Deus, para frear aquilo, para impedir aquilo, né? Para impedir aquilo. Então, vamos pegar um exemplo bíblico, né? A questão de Eva, por exemplo. O diabo foi lá e largou um dardo nela e disse assim, olha, tu pode ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. O que Eva fez? Ela ficou pensando naquilo. Ela ficou, a mente dela, né? Ficou viajando naquela possibilidade. E ela criou uma possibilidade na mente dela, que Deus não havia proposto, que veio da vontade dos pensamentos, foi vindo, e entrou na mente dela aquilo. E aí, a partir da mente, ela tomou uma decisão com a alma, e o corpo foi lá e pegou do fruto. E houve o pecado, né? Dessa história que os irmãos já conhecem. Mas vejam, que coisa interessante é isso. Agora, a graça de Deus, ela vai nos levar a frear, a ter esta mente restaurada a partir desta autoanálise e sobre este juízo sobre si mesmo em relação a isso. Viver sensatamente, sofram. Esta é a ação da graça de Deus na nossa mente, que não vai permitir que nós tomemos estas decisões. Correto? Glória a Deus. Vamos avançar agora então aqui para o segundo tópico, a guerra de poder interna pelo controle da mente como centro da vontade. Vamos ler aqui então, meus irmãos, olha só. Para expressar o domínio da carne sobre a mente humana como centro da vontade, a palavra de Deus também se valeu da mesma figura da linguagem utilizada na época. Olha que interessante. Que ligava o abdômen ao domínio do ser humano pelos instintos e sensualidade em desfavor da razão. Então, olha, observe, até eu coloquei ali uma figura, que é a figura daquela esfinge lá dos assírios, né? Porque, veja, aquilo que Deus disse em relação ao ventre, que os filósofos tinham lá identificado, a Bíblia também usa a mesma expressão. Agora, no 1.1 diz assim, a razão pela qual a Bíblia usa
é essa expressão, ventre, para designar as obras da carne. A razão pela qual o Novo Testamento usa o termo ventre para designar as obras da carne é porque no abdômen estão incluídos objetos ligados, olha só, à sensualidade e às emoções. Então, os 3 órgãos ligados à sensualidade e às emoções, os órgãos sexuais, o aparelho digestivo e também os rins. Olha só, o que nós estamos observando aqui então? Guerra no poder interno pelo controle da mente como centro de vontade. Então existe essa guerra de poder que age na mente, que quer saber o seguinte, ó, quem é que vai controlar essa mente aí? Quem é que vai agir? Quem é que vai conduzir esta alma, que por sua vez vai conduzir o corpo? Quem? E aí nós vamos ver aqui que Deus, ele mostra para nós que Deus fala de pessoas que vão ser conduzidas pelo seu ventre. Ou seja, a mesma figura lá que agia lá com aquele corpo de touro que os irmãos viram, que ele significava isso, pessoas que viviam de acordo com o seu ventre. Então veja, olha só, meus irmãos, em relação aos órgãos sexuais, fontes do prazer sexual estão situados na parte baixa do abdômen. Tomando-se a lista das obras da carne de Gálatas 5,19, veremos que todas estão ligadas aos órgãos sexuais, ou seja, a prostituição, né? A prostituição, a Bíblia vai falar sobre a questão do adultério, a prostituição, e aí depois os seus derivados, né? Essa questão da impureza sexual, a fornicação, né? A questão da lascívia, tudo isso relacionado a estas sensações relacionadas à sensualidade, correto? Então veja, olha só, há esta guerra que Deus diz de pessoas que estão vivendo, que têm a sua mente dentro desta guerra de poder, mas o que leva elas a viver desta forma é exatamente dentro deste primeiro aspecto aqui, correto? Que vai também conduzir e influenciar a mente em relação a alguma coisa. O segundo, o aparelho digestivo, que está vinculado à glutonaria e à bebedices, sendo instrumento para essas paixões da carne. Então isto, eu penso que já é de comum conhecimento de todos em relação a isso. A questão dos órgãos sexuais e também em relação ao aparelho digestivo. Agora eu quero fazer um destaque aqui, irmãos, em relação aos rins. Os rins é alguma coisa nova, alguma coisa, algo novo a ser apresentado para os irmãos em relação a esta questão como que os rins ele está vinculado às emoções. Isso aqui é importante nós entendermos isso aqui. Os irmãos depois vão ver, está na lição, que vai apresentar esta relação das emoções com os rins. Quem sabe você nunca ouviu falar a respeito disso, o que tem os rins relacionado às emoções, não é verdade? Agora nós vamos ver e aí nós vamos entender por que Deus falou então de pessoas que são dominadas ou são conduzidas e vivem pelo seu ventre, correto? Então vamos lá dar esse destaque nos rins. A irmã Denise vai colocar para nós ali esse próximo slide, olha ali. Vamos ler então esse slide, esta parte da nossa lição, dentro desta ênfase, desse destaque que eu quero dar em relação a isso, correto? Vamos lá, vamos ler. Das 9 obras da carne elencadas em Gálatas capítulo 5, versículo 20, 7 são relacionadas com as emoções. Ora, a palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento, vincula o coração ao homem interior e os rins à parte da mente que trata das emoções. Sendo corrente essa associação nos tempos bíblicos. Esse é o sentido de diversos estudiosos, esse é o ensino de diversos estudiosos do hebraico e grego, entre os quais Strong. As versões mais modernas da Bíblia tentaram contextualizar a tradução ao pensamento moderno de que as emoções estariam ligadas à mente e, por isso, substituiriam os rins por mente. Contudo, versões que primam pela literalidade mantêm o termo original, como é o caso da tradução brasileira, cujo texto transcrevemos. Correto?
Muito bem. Irmã Denise, pode colocar no próximo slide ali, vamos ler os versículos da tradução brasileira. Olha ali. Muito bem. Então vai ter aqui esses dois versículos, meus irmãos, da palavra de Deus, que vai mostrar esta questão para nós, correto? Vai falar sobre o domínio da carne na vida dos crentes que se levantam contra essa doutrina. Mas eu acho que não. Na verdade, não. Irmã Denise, pode deixar naquele anterior lá então mesmo, dos rins. Isso. Não, o anterior. Aqui eu achei que tinha colocado e não coloquei. Tranquilo. Vamos lá. Então vejam, meus irmãos, eu quero explicar para vocês aqui agora a questão onde está relacionado os rins em relação às emoções, correto? Isso aqui eu quero apresentar para vocês. Olha só. Em diversos versículos, onde estava traduzido nas versões revista atualizada, na revista corrigida, estava traduzido para mente, na tradução brasileira, que busca trazer a literalidade, ou seja, aquilo que que trazia realmente a palavra no hebraico, aqui no caso de Provérbios, estava traduzida para rins. Mas eles pensavam assim, mas rins? O que tem a ver os rins? Né? O que tem a ver os rins? Aí, eles traduziram, contextualizaram para a mente. Né? Traduziram para a mente, ou em algumas outras partes também por coração. Correto? Mas na literalidade, na tradução brasileira que traz, ou seja, palavra por palavra. Está escrito no hebraico, está escrito no hebraico, eles voltaram, está escrito no hebraico rins, é rins. Eles eram, podemos dizer assim, eles eram fiéis, extremamente fiéis àquilo que está escrito no hebraico, né, e traduzido. Estava escrito no grego. Já os demais tradutores, eles contextualizavam, eles buscavam, mas rim não faz sentido ser rim. Faz sentido ser mente. Então, eles contextualizaram para isso. Mas olha que coisa interessante, irmãos, é que foi Deus que criou o corpo humano. Aleluia. Deus criou todos os nossos órgãos, Deus sabe exatamente como funciona, né, a questão das emoções, né, os neurônios, toda essa parte ainda que a ciência demorou muito tempo, a medicina, a ciência, demorou muito tempo para alcançar e para descobrir, e ainda hoje está descobrindo muitas coisas. Deus já sabia. E aí a lição está nos mostrando, meus irmãos, aqui que lá em 1563, olha só, em 1563, lá já foi descoberto que nos rins haviam glândulas que eram motivadas, que geravam a emoção. E essas emoções geradas, elas estão linkadas junto dos rins. Vamos só ler aqui esta primeira parte aqui para os irmãos. Olha só, as estruturas são fundamentais na dinâmica do sistema endócrino, responsável por um complexo de regulação no organismo. Aí vai falar aqui tireoide, pâncreas, ovário e intestino. Todo mundo bem conhece as peças-chave do sistema endócrino que azeitam as engrenagens vitais do corpo. Mas quase ninguém atenta para as duas pequenas glândulas, parte fundamental dessa dinâmica e responsável por um complexo processo de regulação e equilíbrio do corpo, chamadas de suprarrenais, por estarem localizadas bem na parte superior dos rins. Essas duas estruturas produzem hormônios ligados a um problema dos mais atuais, no caso o estresse. Mas veja, olha só, para os irmãos entenderem aqui a questão por que Deus chama essas pessoas que estão, as pessoas que são dominadas pelo seu ventre, linkando os rins, vinculado à emoção, tá ok? Por exemplo, por que a pessoa às vezes quando está nervosa ou está apavorada, começa a dar aquele friozinho na barriga, né? Friozinho na barriga. Por que, por exemplo, a pessoa quando está muito nervosa, a pessoa começa a ir no banheiro várias vezes, né? Vai no banheiro com frequência? Isso é as emoções agindo no corpo. Quando eu tenho alguma escala, pregar em algum lugar, é direto. Eu vou em casa umas quantas vezes,
para urinar, e chego lá na igreja, primeira coisa, nervoso, vou lá no banheiro da congregação, lá de baixo, assim. E ali no banheiro já fico orando, Senhor, tem misericórdia do teu servo. É uma coisa horrível, né? O que é isso? É os rins relacionados às emoções, né? Isso é muito interessante nós vermos isso aí. Então vejamos que as pessoas que são dominadas, então que a Bíblia fala que são dominadas pelo seu ventre, ela está vinculada a essa questão da sensualidade e as emoções que nós observamos aqui agora. Muito bem? Glória a Deus. Agora sim, Madriz, pode passar para o próximo slide. Nós vamos falar agora então sobre o domínio da carne. Olha ali. O domínio da carne. Vamos ver ali. Portanto, a Bíblia usa a ideia de alguém ser ventre ou ser dominado pelo ventre para expressar o domínio da carne, seja pela subjugação da mente à sensualidade, seja pelo domínio das emoções sobre a mente, determinando as suas ações. Assim vemos a palavra de Deus se utilizando desta figura de linguagem para designar. Vamos ver então, o domínio da carne dos crentes que se levantam contra essa doutrina. Esse é o primeiro. Vamos ler aqui o versículo. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, e em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e assim, olha aqui, irmãos, assim é o seu próprio ventre. O que Deus está querendo mostrar para nós aqui? São pessoas que há um domínio da carne que levam eles a viver a uma vida de sensualidade e também vivem de acordo com as suas emoções. E isso levam eles também o quê? A se levantar contra essa doutrina. E continuando, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O segundo agora, letra B. O domínio da carne sobre crentes que só se preocupam com as coisas terrenas. Vamos ler Filipenses capítulo 3, 17 a 19. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo modelos que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Olha aqui, irmãos, novamente Deus falando a respeito deste domínio da carne de pessoas que vivem na vida de sensualidade e também em relação à questão das suas emoções, esse domínio da carne em relação à sua vida. Olha só, e a glória deles está na sua infância, na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha só, irmãos. Os irmãos entenderam aqui? Então, quando Deus fala da questão do ventre, Ele está dizendo assim, ó, são pessoas dominadas pela carne. São pessoas que são dominadas pelo seu ventre. Olha a importância, irmãos, de nós termos este estudo aqui e aprendermos aquilo que está escrito. Quem sabe você já leu aqui diversas vezes, como assim o seu próprio ventre? Como o Deus deles é o ventre? O que quer dizer o Deus deles é o ventre, né? Por quê? Porque eles priorizavam ou davam valor às questões que envolviam a sensualidade e também as suas emoções. E isso levava eles a viver uma vida de preocupação com as coisas terrenas e também um domínio da carne em relação a fazer com que eles se levantassem contra a sã doutrina de Deus. Agora nós vamos ver, meus irmãos, mais uma condição aqui no próximo slide. A condição de homens sem Deus, dominados pela sensualidade. Olha só, a condição de homens sem Deus, dominados pela sensualidade. Foi mesmo dentre eles, em seu profeta, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis. Olha só agora a parte final. Ventres preguiçosos. Aqui constatamos um estilo de vida dominado pela carne. Quando uma pessoa leva um estilo de vida preponderantemente dominado pela carne, dir-se-á que estará a viver carnalmente. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Mas agora eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês algo maravilhoso que Deus vai gerar na nossa vida por meio da sua graça. Aleluia. Glória a Deus.
Esse viver sensatamente, do grego sófronos, que nós estamos observando aqui, esse domínio da carne que havia na vida destas pessoas, que levavam ele a se levantar contra a sua doutrina, que levavam ele a se preocupar com as coisas terrenas, aqui no caso de irmãos, né, de falsos irmãos, podemos dizer assim, porque o apóstolo Paulo diz que eles eram inimigos da cruz de Cristo. E também ela vai agir, e agora muito mais, obviamente, né, numa vida de uma pessoa que é uma condição, que está na condição sem Deus, ou seja, ele é completamente dominado pela sensualidade, ele é completamente dominado. O apóstolo Paulo chama aqui eles de ventres preguiçosos. Olha só essa expressão que a Bíblia ela vai nos mostrar. Mas agora eu quero mostrar para os irmãos aqui 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Está no próximo slide, nós vamos estar lendo, e isso aqui eu creio que é a ação da graça divina, irmãos, que está sobre a nossa vida, nós que somos salvos, nós que temos a presença de Deus. Olha só, olha o que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, aqui eu quero agora destacar, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia! Glória a Deus, oh, bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Então a carne, ela quer exercer este domínio, a vontade da carne. Depois nós vamos ver um detalhamento sobre a vontade dos pensamentos. Eles querem exercer esse domínio sobre nós, irmãos. Eles querem essas duas forças interiores, ela quer exercer esse domínio sobre os crentes. E muitos crentes, por não reconhecerem, por não buscarem a Deus nesse sentido da graça divina, acabam sendo dominados. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas com chamadas, pessoas que às vezes tomam decisões, irmãos, que nós ficamos até assim, pasmos. Mas como que, não, eu não acredito. Ah, o fulano fez isso, mas não, eu não, mas como era um servo de Deus, uma pessoa que eu até admirava, era um espelho para mim, era uma referência para a minha vida. Como foi fazer isso? Como foi tomar essa atitude? O que é isso, irmão? A pessoa se deixou ser dominada. Esta pessoa deixou ser dominada pela sua carne, pela vontade dos pensamentos. Nós falamos na lição passada de uma expressão, depois até um irmão me procurou, falando que eu falei que tinha sido o Moody ou o John Wesley, mas depois ele me mandou que foi o Martim Lutero que falou esta frase, né? Mas ele fez uma relação, a relação dele foi com a tentação, e eu fiz em relação à questão dos pensamentos. Mas a gente pode aplicar isso aí. E ele disse o seguinte, ele diz assim, eu não posso impedir que os pássaros sobrevoam sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Então, em relação a isso, irmãos, a gente não pode deixar que esta vontade da carne, a vontade dos pensamentos, façam um ninho na nossa mente em relação a isso aí. Né? Não posso deixar. Então, veja, agora os irmãos entendam uma coisa, mas também não é uma coisa assim, vamos supor que mesmo que eu tenha um rifle, irmãos, não vamos interpretar errado. Mesmo que eu tenha um rifle aí, eu possa matar alguns passarinhos, né? É uma figura de linguagem. Sempre vai existir passarinho, correto? Sempre vai existir, né? Sempre vai existir ali o pássaro que vai sobrevoar. Eu não posso impedir que eles façam isso. Mas o que eu posso fazer, irmãos? Eu posso enxotá-los, né? Eu posso, por exemplo, pegar essa revista aqui, eles viram aqui, eu tirar isso aqui. Não, sai daqui. Né? Eles vão vir aqui, eu vou estar aqui com a revista batendo aqui neles, né? Impedindo que eles façam. Não, vocês não vão fazer, sai daqui. Né? Agora, o que ocorre, irmãos? Ocorre que muitas vezes a pessoa, ela não por esta falta desta ação da graça de Deus, desta mente restaurada, desta mente sofra que nós falamos, as pessoas agem, né? Eu também dei esse exemplo para vocês, esse testemunho, né, em relação à vontade dos pensamentos. A gente não combate no início, irmãos. Como é que a gente faz? A gente deixa. Parece de certa forma até uma ingenuidade. Aí fica ali aquele passarinho, vai fazendo o ninho. Aí quando ele terminou o ninho, a gente quer combater.
Ou seja, quando aquele pensamento já está mais forte, quando já está mais intenso, quando o negócio já está formado, aí a gente, pai, agora eu vou ter que tomar uma atitude, agora eu vou ter que combater. Aí, meus irmãos, às vezes é tarde demais. Não é verdade? Aí já é... Nós já sofremos prejuízo. Aí nós já tivemos alguma perda em relação a alguma coisa, quem sabe até mesmo em relação ao ministério, a nossa chamada, a nossa família, alguma coisa relacionada, né? Por conta disso. Agora, o que Deus está dizendo para nós? Que esta graça divina ela vai agir na nossa vida, não impedindo o ninho, mas lá na origem, impedindo o pássaro de chegar. Aleluia, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esta ação, meus irmãos, da graça divina na nossa vida, é que Deus vai nos levar a viver uma vida, escute, conforme nós já falamos aqui, a viver dentro desse aspecto de santificação, irmãos, em relação à minha vida. Em relação à minha vida. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, ó Timóteo, cuida de ti mesmo. Aleluia, glória a Deus. Então veja, esta ação deste cuidado que nós devemos ter com a nossa vida, nós não estaremos sozinhos, nós não estamos sozinhos, não. Mas Deus nos dá condições, Deus nos dá formas, Deus nos dá maneiras. Como nós já dissemos aqui em aulas anteriores, é como se você ganhasse um carro, e você tendo esse carro, Deus vai te dar, Deus dá condições, Deus coloca gasolina, Deus faz manutenção. Aí só a pessoa ganhou o carro, já tem manutenção, já tem gasolina. O que tem que fazer agora? Você tem que vigiar nessa sua condução, cuidar o buraco, cuidar o tempo de fazer a manutenção. Você precisa cuidar disso. Oh, aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Você precisa. Nós precisamos disso, meus irmãos, desta ação na nossa vida e, como estamos falando aqui, na nossa mente. A nossa mente esteja blindada pelo Espírito de Deus para que não sejamos alvos fáceis do diabo. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar aqui, meus irmãos, então, para agora o outro tópico, no próximo slide, vai falar sobre a vontade dos pensamentos. Peço que os irmãos acompanhem, se assim puderem, aí no seu celular, no seu smartphone, acompanhem comigo a leitura. No primeiro momento, poderíamos pensar que o problema da carne estaria resolvido se uma pessoa conseguisse, com a força do seu pensamento, dominar o corpo, subjugando seus instintos, sua fome por prazer carnal e suas emoções. Nesse caso, humanamente falando, dir-se-ia que essa pessoa é racional e estaria vivendo racionalmente. Há pessoas que conseguem levar uma vida assim, e até têm sucesso na vida segundo os padrões da sociedade em que vive. Por isso, para muitos, viver racionalmente é sinônimo de viver sensatamente. Glória a Deus. Olha só, meus irmãos, o que a lição está nos mostrando aqui, então? Que há pessoas que são extremamente irracionais, correto? E essa pessoa que ela vive dessa forma racional, mesmo que haja esse controle sobre esta vontade dos pensamentos dela e também em relação à questão da carne, para fins gerais, ela acha que ela está vivendo de forma sensata, correto? Porque vamos dar um exemplo simples aqui. A pessoa que ela age dessa forma, ela jamais, por exemplo, vai trair a sua esposa. Jamais. Porque ela tem a razão dela é muito forte em relação a isso. Então ela não vai trair a esposa. Pode acontecer uma situação, enfim, uma situação de perigo, né, mais evidente em relação a isso aí, mas ela não vai trair a esposa. Por quê? Porque ela é racional. Ela não está dominada pelos prazeres carnais, pela sua carne, pelas emoções, não. Ela é racional. Mas mesmo que ela não traia sua esposa, ela vai estar sempre, podemos dizer, sendo instigada e levada para aquilo ali. Uma força muito forte, levada para aquilo ali. Mesmo que ela não faça, mas interiormente vai ter aquela ação, aquela força agindo interiormente na vida dela. Agora, externamente ela pode até estar vivendo sensatamente, mas interiormente não. Correto?
Agora, qual é a ação de Deus na nossa vida em relação a isso aí, irmãos? Veja, Deus não quer trabalhar apenas em relação ao externo, ou seja, não fazer aquilo ou não transparecer aquela atitude, não. Mas Deus trabalha lá na raiz. Então veja, eu não vou apenas deixar de trair a minha esposa, mas eu vou combater lá a origem do pensamento, da mente, de traição, de adultério, de obras da carne, da força da carne. Veja, os irmãos entenderam? É lá na origem que nós estamos falando, que é viver sensatamente. Então, viver de forma racional, a pessoa consegue, mas de forma superficial e também naquilo que, podemos dizer assim, naquilo que se dá em relação ao exterior, em relação às atitudes, às expressões, né? Mas não age no interior. Agora, o que Deus está propondo para nós aqui, o que Deus está falando conosco aqui, é em relação a essa origem, a esta ação, lá na sua raiz, na vontade da carne, na vontade dos pensamentos. É lá que a graça de Deus vai agir, e esta graça de Deus vai estar trabalhando para que nós não venhamos a ser dominados por isto, ok? Agora vamos para o próximo slide. Eu trouxe para os irmãos aqui Mateus capítulo 15 e versículo 19, que nós vamos ver aqui algo muito interessante da palavra de Deus, que o próprio Jesus disse. O próprio Jesus disse isso, e os irmãos vão ver de forma muito clara. Mateus capítulo 15, versículo 19, está no próximo slide. Olha só, meus irmãos, o que Jesus disse a respeito da origem. Aí mesmo, olha só, 5,19. Essa é uma Bíblia eletrônica, irmãos, que nós temos, que ali ela tem o Strong. O Strong, para quem não, os irmãos que estão vindo agora, ele que ele vai trazer essa tradução para nós do grego, né? Ele vai trazer a tradução do grego, a gente consegue ver palavra por palavra. Está ali até o nome, os irmãos, se depois quiserem encontrar e também instalar o programa no computador dos irmãos aí, correto? Mas vamos lá, 5,19 então de Mateus, diz assim, ó: porque do coração procedem os maus desígnios. Essa versão é atualizada, na corrigida diz dos maus pensamentos. Olha só o que tem aqui, irmãos: homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, Jesus está mostrando para nós aqui, olha só, porque do coração, trazendo aí, ali vai ter a tradução do que é o coração no grego. A palavra do grego é a cardia, e aí tem diversas definições que estão arroladas ali em relação a isso. Então, por exemplo, coração, né? Coração é a questão literal, coração para coração, mas também aí ele vai trazer um detalhamento melhor. Olha ali, aquele órgão do corpo do animal que é o centro de circulação de sangue, não é esse caso, denota o centro de toda a vida física e espiritual, o vigor, o sentido da vida física, o centro e o lugar da vida espiritual. Agora, aqui que eu quero me deter, ó. A alma ou a mente como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos e esforços. Ali que Jesus está dizendo. É na mente que tem isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Veja, irmãos, exatamente nisso Jesus está dizendo, olha, é do coração que produz isso aí. A mente, com esses maus pensamentos que vem dali, da mente. Então veja, olha só o que Deus está dizendo para nós. Na natureza decaída do homem, Jesus está dizendo, ó, a origem está ali, os maus da prostituição, né, adultérios, vem dali. Mas agora a graça de Deus, ela vem sobre nós, para nós vivermos sensatamente. O que nós vimos nos primeiros significados de sófronos? Nós vimos agora no início da nossa lição, é que nós vamos ter uma mente restaurada. Aleluia, glória a Deus. Numa mente inclinada, numa natureza decaída, vai surgir aqueles maus pensamentos que Jesus disse. Mas agora, com uma mente restaurada, aleluia, vai vir o quê?
vai vir pensamento sobre as coisas de Deus, vai vir a vontade de buscar a Deus, pensamentos de se dedicar mais a Deus, pensamentos de vitória, pensamentos de dedicação na obra, pensamentos em relação à chamada, à vocação que nós temos, que nós devemos estar sempre buscando de Deus, o que Deus tem para a nossa vida, de sermos úteis para a obra de Deus, enfim. Aí nós vamos estar à disposição, a nossa mente vai estar à disposição de Deus para comandar a nossa alma e a alma então dar esse livre, este start, esse play para o nosso corpo executar e nós fazermos a obra de Deus. Aleluia, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Agora o nosso último tópico, meus irmãos, da nossa lição, vai falar sobre esta guerra exterior. Muito bem, vamos só falar aqui, eu tinha me esquecido desse versículo que eu tinha posto também para os irmãos verem. Então, olha só, meus irmãos, aqui está Efésios capítulo 6, versículo 3 a 17, que ele vai mostrar aqui que, olha, eu já tinha falado isso na lição anterior, mas eu trouxe aqui para os irmãos observarem. Olha só, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui eu quero só trazer essa provocação, os irmãos, que é a questão do capacete da salvação. Por que a importância da mente, irmãos? Por que agora o apóstolo Paulo não apresentou que é o capacete, o capacete do Evangelho da Paz? Por que não é o capacete da fé, mas é o capacete da salvação? Porque é exatamente na mente que esse capacete da salvação, ele deve estar protegendo, aleluia, esta mente restaurada. Esse capacete é esta mente restaurada que Deus tem para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Então aí, meu irmão, receba esse capacete de Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Coloque aí, olha, está escrito assim, ó, tomai, ou seja, já está ali, meu, está à disposição, está aqui, ó. Deus está dizendo, ó, está aqui, ó, o capacete. Tomai, Deus está dizendo, tomai, pega, coloca. Aleluia, glória a Deus. Vamos tomar, vamos colocar este capacete, essa mente restaurada que Deus nos deu. Aleluia, glória a Jesus. Agora sim, no nosso último tópico da nossa lição de hoje, a guerra de poder externa pelo controle da mente. Muito bem. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que dentro desta disputa pelo poder de fora para dentro, vamos ler o que diz a nossa lição. Não bastasse a disputa interna, que nós vimos, qual a disputa interna? A questão da vontade dos pensamentos e da vontade da carne. Isso nós vimos. Pelo poder sobre a mente humana, há uma outra disputa em que o homem sem Deus sucumbirá. É uma guerra de fora para dentro, com inimigos pertinazes, sutis e ardilosos. Esses dois invasores são o diabo e o mundo. Aleluia. Então veja, irmãos, olha só que guerra. Hoje estava vendo algumas notícias ali, durante essa semana, né? Infelizmente, esse caos que está ocorrendo ali na Ucrânia, né? E é terrível, irmãos, esta guerra, não é verdade? Só comentar aos irmãos aqui, por exemplo, um tanque de guerra passando por cima de um carro, com uma pessoa ali dentro, que não morreu. Deus, eu acho que Deus guardou aquele homem, o homem não morreu, um tanque de guerra passou por cima dele. Horrível, míssel, bombardeios, né? Pessoas morrendo, soldados, pessoas, né? Pessoas inocentes, pessoas desarmadas. É uma guerra. Há diversos conflitos, países ali aos arredores da União Europeia, Estados Unidos. Alguém esperando o posicionamento do Brasil, enfim, há uma guerra ali e tem outras guerras acontecendo também, né, nos arredores e derredores daquela região. Mas a guerra é terrível. Então nós aqui no Brasil nós não temos a noção do que é uma guerra, né? Agora quem sabe aí com essa guerra que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia, a gente está se dando por conta, olha só o que é uma guerra. E a lição está nos apresentando sobre esta guerra de poder externo pelo controle da mente. Irmãos, é uma guerra. Aleluia. Veja, não é uma disputa, sabe?
um conflito, não, é uma guerra, irmãos. Assim como está ocorrendo lá a questão de um lança um míssil daqui, o outro já manda um avião, né, um jato por cima, já vai pelo mar, já tem 130 mil soldados russos tentando invadir a capital, e um se pronuncia daqui, o outro... É uma guerra, uma disputa, quem sabe joga uma granada. A lição está nos apresentando que há essa guerra, há esse conflito, há essa disputa terrível, irmãos, na nossa mente. Primeiramente, internamente, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e agora externamente o diabo e o mundo procurando atingir, irmãos, na nossa mente, né? Procurando avançar na nossa mente. Agora, por exemplo, a Rússia ele quer atingir Kiev, que é a capital da Ucrânia. Então, vamos supor que a mente é a capital, aleluia, a capital da nossa alma, que é o centro de decisões, ali vai sair as diretrizes para toda a ação que vai ocorrer, contrária ao inimigo. Então o diabo e o mundo ele quer atingir esta capital, quer atingir a mente para destruir, para colocar os seus desígnios, para colocar a sua ação. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que o diabo ele é um dos principais aí. O diabo, ele age tanto como ser que ele é, como também em relação ao mundo. Mas vamos ver esta ação do diabo aqui. Olha só. O diabo para muitos não passa de uma influência, e mesmo para alguns crentes ele é quase despersonificado, ou seja, é considerado como sendo o mal e não como uma pessoa. Entretanto, o diabo é uma pessoa, um espírito que quer usurpar de Deus a condição de pai, não a condição de criador. Ressalta-se. Veja aqui então, meus irmãos, esta influência aqui. Agora eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui, isso aqui que ele está expresso na nossa lição. O próprio crente às vezes diz, ele é um mal. Não, irmãos, o diabo é uma pessoa. Inclusive, a Bíblia vai falar, por exemplo, sobre as astutas ciladas do diabo. Então, o diabo ele vai trabalhar. Ele vai fazer planos, fazer projetos, ele vai agir. É uma pessoa, entende? Assim como eu e tu temos capacidade de pensamento, de programar, de fazer projetos, de fazer planos, de tomar atitude, de fazer... O diabo também, e ainda com um nível, com uma capacidade extraordinária. Porque a Bíblia não nos mostra que Deus tirou, por exemplo, o poder de Lúcifer. Lúcifer continua sendo Lúcifer, com o mesmo poder que ele estava no céu. Então imagina a capacidade desse ser que ele tem. Correto? Agora, o que a lição está nos mostrando aqui, irmãos? Que ele quer, a disputa dele, aqui o objetivo da guerra que ele está travando, ele quer tomar esta condição de pai. Então, como já mencionamos, o diabo é uma pessoa, um espírito que quer usurpar de Deus a condição de pai, com aqueles que optam por segui-lo, mantém uma relação paternal, satisfazendo seus desejos carnais e em troca consegue influenciá-los e levá-los a obedecer-lhe, conforme se vê nas palavras de Jesus. Olha o que Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Aleluia! Então vejamos, nesta guerra, nesta disputa, o diabo quer roubar, quer usurpar a condição de Deus. Agora, como ele rouba essa condição de Deus? Levando as pessoas a obedecer a ele e desobedecendo a Deus. Então Jesus disse para ele, vocês são do diabo, e o diabo é vosso pai. Por quê? Porque o diabo estava trabalhando para satisfazer os desejos carnais daquelas pessoas e influenciá-los e levá-los a obedecer daquela maneira. Agora, olha só, meus irmãos, que coisa interessante é isso, nós observarmos que o diabo ali, por exemplo, na tentação de Jesus, o diabo ele teve a ousadia de querer levar Jesus, de tirar Jesus da condição. Ele diz assim, se tu és filho de Deus, tu faz isso, né? Se tu é filho de Deus, faz isso. Se tu é filho de Deus, tu tem que me adorar. Se tu é filho de Deus, te joga aqui do pináculo do templo. Se tu é filho de Deus, tu transforma pedra em pão.
Então, o que estava em jogo ali, irmão? Estava em jogo também a questão da filiação. Se Jesus, olha só a trapaça do diabo aqui, irmãos. Olha que trapaça do diabo. Ou seja, o que eu quero explicar aqui, que se Jesus obedecesse o diabo está dizendo assim, ó, se tu fizer isso, tu vai me provar que tu é filho de Deus. Mas o que o diabo estava apresentando mesmo para Jesus era o seguinte, ó, se tu me obedecer, tu vai ser meu filho. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Então veja, Jesus obedecesse Satanás, Jesus ia deixar de ser filho de Deus para ser filho do diabo. E o diabo então agora, ele vai trabalhar com esse objetivo de atingir as pessoas, de satisfazer os desejos, de levar para os prazeres carnais, para levá-los a influenciá-los, para que desta maneira a mente influenciada pelo diabo, obviamente, vai levar a esta obediência, e aí esta obediência vai levar a esta filiação, que esta pessoa vai se tornar o filho do diabo. Mas o que esta graça de Deus agora ela vai agir, irmãos, na nossa vida, vai trabalhar na nossa vida em relação a isso? Aquilo que Jesus disse assim, ó, olha, o diabo nada tem em mim. Aleluia, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus, irmãos. A graça de Deus vai nos levar a isso. E esse é o nosso desejo, eu creio também que é o teu desejo, meu amado irmão. Que o diabo não tenha nada na sua vida, ou seja, que a sua mente não tenha zero de influência em relação a algum desejo, algum desígnio de Satanás em relação à sua mente. E que nós possamos dizer, diabo, tu não tem nada, eu não tenho nada contigo. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não sou teu filho, não quero ser teu filho, jamais serei teu filho. Eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós recebemos mediante ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos justificou. E a Bíblia fala sobre esta manifestação deste ato de Jesus, nos leva também, irmãos, a uma coisa chamada adoção. Aleluia. Que aí age esse Espírito Santo de Deus que nos leva a clamar, Abba, Pai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós recebemos esta adoção. Fomos adotados por Deus. Nós que éramos os seus inimigos, nós que estávamos longe da presença de Deus, agora somos filhos de Deus. E o diabo quer roubar isto, mas esta graça, esta mente restaurada por Deus, por meio da sua graça, vai nos levar a viver dessa forma, a dizer, como Jesus disse, o diabo nada tem em mim. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Avançando aqui então para o outro item, o mecanismo da ação do diabo. Vamos estar vendo aqui, olha ali. Muito bem, o mecanismo de ação do diabo. Ora, se o diabo falou com Jesus, pode também falar aos homens, alcançando a mente humana por meio do espírito humano, já que ele também é um espírito. Assim como uma pessoa se comunica com a nossa mente mediante a palavra que é proferida por seu corpo físico e captada por nosso corpo físico, assim também o diabo, sendo um espírito, pode transmitir mensagens que são captadas por nosso espírito e repassadas à nossa mente. Olha só, meus irmãos, preste atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês agora. Veja, nós não temos no nosso corpo físico como impedir, por exemplo, que alguém fale alguma coisa e ele disse, não, isso aqui eu não quero ouvir. Entendeu? Não tem como. Por exemplo, eu já sofri muito em alguns bairros que eu morei, quem sabe isso, não vou dizer só eu, né, mas quem sabe os irmãos também, de um vizinho, por exemplo, lá, coloca um som alto, umas músicas horríveis lá para a pessoa. Não, você não tem como tu fechar o rosto, se tu botar aqueles protetor auricular, né? Mas a gente pensa que a gente nem tem esse protetor em casa. Não tem. Se ele botou música lá ou falou alguma coisa, tu ouviu. Não tem o que fazer. Agora, em relação ao mundo espiritual, irmãos, isso acontece a mesma coisa. Se o diabo falar alguma coisa em relação ao mundo espiritual, nos teus ouvidos do teu corpo espiritual, você não tem como impedir. Aquilo vai chegar na tua mente.
correto? Aquilo vai chegar na tua mente em relação àquilo, aquilo vai chegar, chegou. Agora, aí nós explicamos, nós conseguimos entender desta forma, que às vezes a gente pergunta assim, ó, como eu fui pensar nisso? Às vezes nós estamos orando, irmãos, jejuando, eu penso que os irmãos já tiveram essa experiência, a gente está orando e jejuando, irmãos, e vem pensamentos horríveis, coisas assim, olha, irmão, não dá nem para falar. Se a gente fala aqui, capaz de os irmãos se escandalizar, coisa horrível, horrível. Coisas assim que a gente jamais chegou perto de fazer, até pro pior inimigo. Horrível, pensamentos, não quero nem pensar. Né? Horrível. A gente está orando na presença de Deus, orando, jejuando, quem sabe lá no retiro, né? Mais de um dia até mesmo, e vem aqueles pensamentos. Da onde que vem aqui, irmãos? Vem do diabo. O diabo lá coloca aqueles pensamentos. Agora, nós precisamos identificar esses pensamentos aí. Né? Nós precisamos identificar. Por quê? Porque se o diabo lança lá, irmãos, esse dardo, esse pensamento, esses dardos inflamáveis do maligno, e a pessoa não combate ele, irmãos, não entende que é do diabo, aquilo vai inflamar o corpo todo. Eu tive uma experiência, irmãos, que agora, falando para os irmãos, eu lembrei. Uma vez eu tive um sonho, irmãos, tão real, que eu tenho certeza que aquele sonho veio do diabo, irmãos, que eu me acordei com uma sensação que aquilo tinha acontecido. E eu me acordei pensando assim, meu Deus, eu tenho que confessar meu pecado. Eu pensei assim, meu Deus, e agora? Eu vou ficar em disciplina. Eu pensei, vou ter que confessar meu pecado, confessar. Parecia que eu tinha feito aquilo, irmãos. Fiquei assim, olha, a manhã toda com aquela coisa, sabe? Meu Deus, mas aí fiquei pensando, será que eu fiz mesmo? Será que era um sonho? Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Olha, irmãos, uma opressão terrível do diabo. Terrível. Tive que orar oração urgente, tive que orar urgente. Para tirar, para limpar minha mente em relação àquilo, de tão forte que foi aquele sonho. Tão intenso que foi aquele sonho que tive em relação àquela questão. Né? Uma coisa horrível. Mas aí que está, meus irmãos, olha só. Por isso que nós vimos ali na figura da espada do Espírito, da armadura de Deus, né? Então, a espada do Espírito, nós temos duas ações ali. Irmã Denise, coloca no próximo slide, acho que eu coloquei ali a figura da armadura de Deus novamente. Vamos ver se é. Vamos colocar mais uma, então, só para a gente ver se eu coloquei. Acho que é a próxima, né? Acho que no último ali, acho que eu coloquei. Vê se eu coloquei no último ou não. Da armadura? Eu quero colocar de novo na armadura. Então, deve ser uma anterior, então. Então, ali na armadura, irmãos, mostra claramente, a Bíblia vai falar sobre o escudo da fé e vai falar sobre a espada do Espírito. Ali, benção, irmão Denise, esse aí mesmo. Então, olha lá. Então, ali, ó, vai ter esse escudo da fé e vai ter a espada, a palavra de Deus ali, irmãos. Esses dois. Esse escudo da fé, que vai conseguir apagar esses dardos inflamáveis do maligno na nossa mente. Então nós vamos estar com o capacete da salvação, né, com essa mente restaurada. E aí quando o diabo tentar, nós vamos com o escudo. Aleluia. Aí vamos com o escudo. E aí, por meio desse escudo, aí depois nós vamos ter a palavra de Deus, que é a ação de Deus, para que a gente consiga vencer o diabo. Como Jesus disse. Jesus disse para o diabo, né? O diabo disse alguma coisa, está escrito. Aí depois Jesus também disse, mas também está escrito. Quando o diabo ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus, Jesus disse, olha, está escrito, somente ao teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Aleluia. O que foi aquilo ali, irmãos? Aquilo foi uma espadada de Jesus no diabo. Aleluia. Aquilo foi uma espadada de palavra, né, de Jesus no diabo. E a Bíblia diz que Jesus, quando deu aquela espadada de palavra, o diabo se retirou. Aleluia. Glória a Deus. Então esta palavra, ela está em nós. Ela está conosco. Então quando vir essa ação do diabo, nós temos esta espada para dizer para o diabo, está escrito, diabo. Mesmo que nós estivermos errados, irmãos, quem sabe a gente peca em alguma área ali, fraquejamos. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia diz, se o diabo vem nos acusar de alguma coisa, diz o diabo, está escrito que Jesus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo, olha aqui, irmãos, é de
todo o pecado. Não é pecadinho, não é pecadão, mas, irmão Paulo, é um pecado horrível, grave, irmãos, é de todo o pecado. Consequência, claro, a consequência vai ter, mas os pecados estão perdoados. E a Bíblia diz que Jesus, que Deus diz assim, ó, já não lembro mais. Aleluia, glória a Deus. Então veja, o diabo vai vai lançar os seus dardos, vai lançar na nossa mente alguma coisa. E nós temos o escudo. E aí depois nós temos a espada do Espírito para combater, a espada do Espírito que é a palavra de Deus para combater o diabo. Aleluia, glória a Jesus. Agora nosso último item é o mundo. O mundo, nosso último slide de hoje, que eu quero ler com os irmãos, que também tem a influência do diabo. O diabo, a Bíblia diz que no mundo jaz no maligno. O diabo está por detrás do mundo, gerando as suas ações, as suas influências. Vamos ler então o que diz a nossa lição. Diz o seguinte, irmãos: sobre a criação divina chamada Terra, foi implantado um outro sistema chamado pela Bíblia de mundo, do grego cosmos. Embora aparentemente criado pelo ser humano, como já vimos, foi implantado e é governado por quem? Pelo diabo. Né? O diabo, como nós já falamos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele que governa esse sistema do mundo. E por meio do mundo, é por meio do mundo que o diabo exerce a sua função de pai, mencionado por Jesus em João capítulo 8, versículo 44. Agora, por fim, o sistema mundano é feito sob medida para satisfazer a carne e a vaidade dos pensamentos do homem. Olha só, meus irmãos. Escute agora o que eu vou falar para vocês. O diabo, ele criou esse sistema porque, olha só, um dos motivos. Porque se o diabo, ele se apresentasse para as pessoas conforme ele é, as pessoas iam rejeitar ele. Há inclusive filmes aí, né? Filmes de exorcismo, filmes de padres tentando expulsar pessoas possessas, né? Com alho, com cruz, com um monte de coisa. Isso aí é uma questão natural, todo mundo sabe disso aí. Então, veja, o que é o mundo, na verdade? O mundo é uma forma, é como se fosse uma vestimenta, né? Uma fantasia, acho que essa seria a palavra correta, uma fantasia do diabo que ele coloca para que não apareça que é ele. Então, quando as pessoas olham para o mundo, elas não veem o diabo. Elas olham o quê? Elas olham aquelas coisas que ele criou. Então, por exemplo, o diabo criou a questão, dentro do sistema mundano, a questão da moda. É governada por ele. Por meio da moda, por exemplo, tem toda a questão das obras da carne, um incentivo às obras da carne, na questão da lascívia, o que leva também à impureza sexual. Né? A questão por exemplo, da pornografia, né? Vinculada também à questão relacionada à questão da carne, a do adultério. Então vejamos, há um arcabouço, né, diversos itens em relação ao mundo em que a pessoa não vê o diabo, mas o diabo está ali por detrás. E ele está nos influenciando, irmãos, influenciando dentro desse sistema mundano em que ele está agindo, em que ele não aparece, mas ele está ali. Ele está por detrás daquela situação. Como eu falei, uma fantasia. Né? Uma fantasia ali que tu olha é uma outra pessoa, mas por detrás está ele lá. Se nós conseguíssemos tirar essa roupagem, nós ia ver, olha quem está ali. É o diabo. Então vejamos, qual é o papel do crente agora e a ação da graça divina na nossa vida? Ele vai fazer isso. Do quê? A gente vai conseguir ver, irmãos, o que nós não víamos antes, nós conseguimos ver agora, por meio da ação da graça divina. Com esta mente restaurada, a gente consegue observar isso aí. No mundo a gente vai ver, ó, isso aqui é do diabo, isso aqui é o diabo, isso aqui é ele. Né? A gente vai conseguir verificar estas ações do diabo, esses mecanismos do diabo em relação ao mundo. E aí qual é o objetivo de Deus, irmãos? É que nós devemos usar o mundo somente por uma questão de necessidade, não por prazeres, não por aquilo que o diabo quer oferecer por meio do mundo, não. A gente vai verificar e vai ver, não, isso aqui veio do mundo. Isso aqui ele vem do diabo. Aleluia. Por meio do que, irmãos? Por meio desta mente restaurada. Veja, olha só esta mente restaurada que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo
Versículo 2, olha só. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, olha aqui, pela renovação da vossa mente. Aleluia. Ou seja, não vamos conformar com este mundo, com este século que o diabo criou, mas Deus vai nos dar esta mente sófram para vivermos de forma sensata e vai ter essa renovação, esta mente restaurada, para que não vivamos conformados com o mundo. Aleluia, glória a Deus. Deus nos deu esse capacete da salvação. Esta mente restaurada, aleluia, glória a Deus. Nós vamos usar isso aí, irmãos. Eu quero finalizar essa lição falando, Jesus disse, olha, tomai a armadura de Deus, está à disposição, está aqui, ó, coloca, pega aí a espada, pega aí o escudo, coloca aí a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho, coloca, aleluia, tomai, está à tua disposição, a ação da graça divina, esta mente restaurada está à nossa disposição, aleluia, a ação desta graça salvadora divina está agindo, quer, deseja agir na nossa vida de uma maneira tremenda, de uma maneira maravilhosa em nossas vidas. E agora, nossa lição, na nossa mente, glória a Deus. Vamos ler agora a conclusão, irmãos, para nós finalizar a nossa lição de hoje. Vamos ler, glória a Jesus. Conhecendo-se as pressões sofridas pela alma, fica muito fácil entender o porquê dos pensamentos humanos serem intrinsecamente perversos e por que Deus quer, por meio de sua graça salvadora, restaurar a mente do salvo. É somente mediante esta restauração da mente que o crente poderá obter, primeiro, o controle dos seus pensamentos, em segundo momento, de todo o seu ser. Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram conosco em mais uma segunda-feira, em mais um dia, em mais uma escola bíblica online. Que Deus abençoe também a todos os nossos irmãos, professores que vão estar estudando, que Deus possa usar tremendamente a vida de cada um dos nossos irmãos que vão estar aí, que são esses despenseiros dos mistérios de Deus, que vão estar aí transmitindo esta revelação. Em todo o Ministério Restauração vai ter algum irmão aí, algum professor transmitindo este conteúdo, este ensinamento maravilhoso. Que Deus abençoe os irmãos e até segunda-feira que vem estaremos junto aqui com os irmãos no nosso canal oficial do YouTube do Ministério Restauração. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.